Negar a existência de Deus é tolice, porque a existência de Deus é óbvia. A Bíblia em nenhum momento procura defender a existência de Deus, porque ela é a mais elementar de todas as verdades. A Bíblia já começa afirmando categoricamente: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia afirma que Deus não pode ser conhecido completamente por nós, mas pode ser conhecido suficientemente, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas. Veja esse debate em um podcast entre um pastor e um ateu. Também quero pedir a você para não esquecer de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Pode ser. Pode ser. Então tá mais pra agnóstico do que pra ateu. Não, ele crê que existe, mas ele crê que existe. Porque o universo existe. Vou deixar você fazer uma pergunta. Vou deixar você fazer uma pergunta pro pastor agora, que chegou a hora de você fazer a pergunta pra ele. Mas, chileno, o que gera vida? Como que a vida é gerada pra você? Vida não gera vida? Então, mas aí eu vou te falar a minha percepção, tá? Sim. E eu não sou cientista, claro, não sou nada. O que eu acredito, inclusive eu fui no Sem Groselha e eu falei sobre isso. Para mim, chileno, a vida ela é um processo natural que existe em milhões de partes do universo. E a vida inteligente, para mim, pelo que eu estudo, ela é autodestrutiva. Tá? Então se você parar para pensar que os dinossauros eles dominaram a Terra durante 150 milhões de anos e o ser humano está aqui há 200 mil anos e a Terra já está cinza, já estamos acabando com o planeta, já tem bomba atômica capaz de destruir o planeta. Então para mim a vida teoricamente inteligente ela é autodestrutiva, né? Então o que acontece? Para mim nós somos um acidente cosmológico, uma série de fatores orgânicos que podem ocorrer em outras partes do universo, dado que o universo é absurdamente gigantesco, né? Podem gerar a vida ou não. É um fato natural a geração da vida, tanto quanto a extinção da vida também. Agora veja, o meu argumento que eu tinha usado antes é o seguinte, a complexidade. Você disse antes, fora agora, você perdeu 25 quilos. Nós temos milhões, trilhões de células. E essas células são responsáveis pela gente. Ok. A forma mais simples, viva que existe é uma ameba, que ela é um organismo unicelular. Ela tem uma única célula. E mesmo tendo uma única célula, a informação organizada dentro dessa única célula, para que existisse a ameba, ela enche tipo 10 enciclopédias da Barça. Então, lá tem esses trilhões de células, para que eles estejam organizados, por exemplo, disfunções, né? Então você tem, por exemplo, síndromes, não sei o quê, porque tem alguma questão lá no DNA, não sei o quê, tá uma coisinha, uma informação desencontrada, um fiozinho que não está tocado naquele outro fiozinho e tal. É isso. Agora, é isso que eu estou chamando de complexidade da vida. E você dá o ponto ao acaso. Você acabou de dizer, não, isso aí é o acaso. Você crê que existe vida assim, tal, e a vida inteligente. Cara, imagina, a informação, para você estar aqui olhando para mim, respirando ao mesmo tempo, pensando no argumento que você vai ter e tal, essas trilhões de células estão trabalhando agora para que você pense no seu próximo argumento, para você empenhar uma pergunta. Beleza. O tanto de informação organizada que tem nessas células servem para encher, tipo, 30 jumbos de enciclopédia britânica de uma vez só, e só funciona se tiver organizado milimetricamente. Isso, apresentar isso aí. Ok. Agora, eu não estou falando de uma sopa de letrinhas com 30 letras. Eu estou falando de um negócio com trilhões de possibilidades. Para você respirar, pensar, dirigir, dar seta para virar, isso aqui e tudo mais. Imagina que você chega na sua cozinha e tem lembra da sopa de letrinha? Tem lá a sopa de letrinha no prato e está escrito assim, por favor, chileno, coloca o lixo para fora. O que você vai pensar? Que a moça que trabalhou na sua casa derramou e caiu no prato e organizou daquele jeito? Ou você vai pensar assim, nossa, minha mulher deixou uma mensagem para mim, como ela não tinha caneta, ela montou aqui com a sopa de letrinhas e ficou aqui para mim e eu preciso agora colocar o lixo para fora. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, se é uma mensagem inteligente, significa que por trás dessa mensagem inteligente tem alguma coisa inteligente, que é mais inteligente do que aquele que compôs a mensagem. Aí você dá isso, você tributa essa complexidade, que eu já percebi que você sabe que é complexo, ao acaso, e eu entendo que se há uma criação, então... É que a palavra que está pegando é acaso, não é acaso. Rapidamente, eu vou deixar você falar. Então, se não é acaso, então é o quê? Ou quem? Deixa eu responder a pergunta. Eu gostaria que você respondesse e que você fizesse uma pergunta pro pastor também, tá bom? Vamos lá. Olha só, é interessante, não, eu tô gostando muito da linha de raciocínio, mas é que tem alguns pontos que a gente precisa considerar. Quando a gente fala acaso, dá a impressão que é o nada, né? Mas o universo ele é regido por leis físicas, ele é composto de matéria orgânica, essas matérias orgânicas, elas têm leis químicas e elas reagem. Então quando a gente fala o acaso, não é o acaso, não é o nada, porque existem leis físicas e reações químicas que acontecem na matéria orgânica. Então essas coisas vão acontecer dependendo do estado que tiver, se o planeta estiver na zona habitável, se o planeta tiver condições orgânicas para isso, de matéria orgânica, se a estrela tiver enfim, uma série de fatores que
que as leis que regem o mesmo planeta Terra regem o universo, então não é um acaso. São leis estabelecidas. Por quem? Não tem por quem. São leis que existem no universo. Então existe uma lei. Se existe uma lei, por exemplo, existe uma lei, tem que ser um legislador. Não necessariamente, porque a gente está falando do universo, a gente não está falando de uma Constituição. É diferente. Outra coisa, quando a gente fala em complexidade, é exatamente disso que trata a adaptação das espécies. O que acontece? Quando você para ver hoje, parece muito lógico você falar, mas tudo é tão perfeito, né? Como que pode surgir do nada? A verdade é que não é do nada. A verdade é que só sobrevive o que pode sobreviver, o que realmente está adaptado. Então, à medida que milhões e milhões de anos vão passando, o que não está adaptado vai morrendo e vai ficando só o que pode sobreviver. E aí o mais forte fica. O mais adaptável, não o mais forte, o mais adaptável. Então, e ele vai se adaptando a cada situação. E à medida que vão passando os milhões de anos, a complexidade dos organismos vai aumentando. Então, quando você olha no final hoje, por exemplo, claro que parece, foi o exemplo que você deu da câmera. Você fala assim, como que é possível, né? Uma coisa tão complexa, um neném se formar, o DNA, é óbvio, quando você vê isso, você fala assim, cara, é muito complexo, mas quando você para pra pensar que são milhões e milhões e milhões de anos, onde só sobrevive o que é possível sobreviver, ela vai desenvolvendo a complexidade por eliminação, porque o que não é possível ficar vivo, quando tem qualquer variação genética, uma se adaptou bem ao meio, a outra não, a que não se adaptou, ela vai morrer, e aí vai sobreviver só a que é mais adaptável, que é mais, e aí vai ter uma outra evolução, e aí ela vai sobreviver só a mais adaptável, e essa complexidade vai aumentando, e aí quando você olha hoje, você fala assim, cara, é muito perfeito, sim, eu concordo, e não é tão perfeito assim, porque continua nascendo criança com defeito, continua uma série de problemas genéticos e tal, então ainda tem muita coisa pra melhorar, que também é uma coisa que me pegou com o design inteligente, né? Se fosse assim tão perfeito, tem erros muito básicos em alguns designers, mas essa é a adaptação, né? A adaptação é isso, a gente vai sobrevivendo só o que é possível, e como só o que é possível, vão sobrevivendo os mais complexos, os que estão mais adaptados, então não é do nada, não é simplesmente assim, do nada aconteceu assim como um baixo de marcha, como no caso de uma sopa de letrinhas caiu no chão, são milhões e milhões de anos, são gerações, a gente está já tivemos 5. Peraí, vou pedir para vocês dois. Deus é claramente visto na criação. Deste modo, o ateísmo é considerado tolice, porque ele é irracional e é contra o evidente, o razoável. Na verdade, o ateísmo é a maior tolice possível de se existir. O ateu simplesmente fecha os olhos para as evidências e tapa os ouvidos para a razão. Mas por qual motivo ele faz isto? Isso nos leva ao próximo ponto. O ateísmo surge a partir do coração pecaminoso do homem. Nenhuma pessoa torna-se ateísta por causa de argumentos, mas sim por causa do pecado em seu coração. Não existe um único argumento conclusivo que se prove a não existência de Deus. Em Romanos, a Bíblia afirma que os ateus não negam a Deus pela lógica, mas pela injustiça. Os homens suprimem a verdade pela injustiça. A Bíblia afirma que o ateu nega a existência de Deus porque ele decidiu viver para o pecado. Ou seja, convém ao ateu que Deus não exista, como afirmou Agostinho. Ninguém nega Deus a não ser que lhe interesse que Deus não exista. Só entre os homens pecadores encontra-se os ateus. A Bíblia afirma que até os animais não duvidam da existência de Deus. Pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão. Às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixem que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignoram que a mão do Senhor fez isso? Mas para isso a Bíblia afirma que nem mesmo os demônios duvidam da existência de Deus. Você crê que existe um Deus? Muito bem, até os demônios creem e temem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.